Pessoal, seguindo na sequência da aula, vejam só, nós fechamos a aula anterior dizendo que o atributo, qual atributo? Imperatividade, incide sobre os atos administrativos, exceto os negociais e os enunciativos. Vejam só, pessoal, o mais importante é eu saber a afirmação. O atributo incide sobre todas as espécies de ato administrativo, ressalvados os atos negociais e os enunciativos. Mas para não deixar a coisa solta assim no ar, vamos aqui só tentar justificar essa concepção, que mais uma vez friso, é do professor Eli Lopes Meireles, que nós temos que catar, porque é catada por todas as bancas de concurso. Olhem só, pessoal, a síntese da síntese. Os atos negociais são aqueles em que a administração concorda com uma pretensão do administrado ou reconhece que ele satisfaz os requisitos para o exercício de certo direito. Então, olhem só, pessoal, atos negociais são aqueles em que a administração concorda com uma pretensão do administrado ou reconhece que ele satisfaz os requisitos para o exercício de certo direito. Por que eu desmembrei, pessoal, o conceito? Porque, olhem só, primeiro tipo de ato negocial é aquele, vejam bem, se eu estou falando de atos administrativos, não vamos pensar em contrato, tá, pessoal, que essa expressão é meio infeliz mesmo. Todo ato administrativo é unilateral, e isso se aplica também ao ato negocial. Só que o ato negocial praticado unilateralmente pela administração, na primeira espécie, é aquele em que ela concorda com uma pretensão do administrado. Com essa forma de expressão, pessoal, estou querendo afirmar que aqui a administração atua com base em competência discricionária. O administrado faz um pedido à administração e ela vai ter mais de liberdade para analisar a conveniência e a oportunidade. Os principais atos, vou puxar aqui para fora, que se enquadram nessa primeira parte do conceito, nessa primeira espécie de ato negocial, são as autorizações e as permissões. Dois atos negociais produzidos com base em competência discricionária. O administrado dirige um pedido, manifesta uma pretensão à administração. E a administração, se entender que há interesse público nesse pedido, concorda com ele e pratica o ato de autorização ou permissão. Como uma segunda espécie de ato negocial, temos aquele em que a administração se limita a reconhecer que o administrado satisfaz os requisitos para o exercício de certo direito. Quando a gente usa, pessoal, essa expressão direito, puxando para cá, a gente quer dizer que aqui a administração atua com base em competência vinculada, pessoal. Ela se limita a analisar se o administrado realmente satisfaz os requisitos para o exercício do direito. Se entender que ele realmente satisfaz, obrigatoriamente produz o ato pedido pelo administrado. O melhor tipo, pessoal, o melhor exemplo de ato negocial, que se enquadra no segundo conceito, é a licença. Um ato negocial vinculado. Pois bem, pessoal, após a rápida explanação, por que o ato negocial não goza de imperatividade? Por quê, pessoal? Porque não há nada a ser imposto ao administrado. Ele que dirige seu pedido à administração. Atue ela com base em competência discricionária ou vinculada.
todo ato negocial, pessoal, para ficar mais claro, é praticado a pedido do administrado. Eu não tenho ato negocial de ofício. O administrado dirige seu pedido à administração e a administração, concordando com o seu pedido ou reconhecendo que ele satisfaz os requisitos, produz o ato negocial. Como não há nada sendo imposto ao administrado, o ato negocial não goza de imperatividade. Por quê? Porque não precisa gozar. Não há nada sendo imposto, volto a frisar, ao administrado. Pois bem, essa é a justificativa, pessoal, o motivo pelo qual o ato negocial não goza de imperatividade. O ato enunciativo, pessoal, também tem uma explicação bem razoável. O porquê dele não gozar de imperatividade. O ato enunciativo, vou botar aqui para não ficar muito apertado lá, pessoal. O que é o ato enunciativo? É aquele em que a administração se limita a declarar um fato ou emitir uma opinião. Então, o ato enunciativo é aquele em que a administração se limita a declarar um fato ou emitir uma opinião sem que tal manifestação produza por si só efeitos jurídicos. Pessoal, o ato enunciativo, então, é aquele em que a administração se limita a declarar um fato ou emitir uma opinião, sem que tal manifestação produza por si só efeitos jurídicos. Pessoal, por que o ato enunciativo não goza de imperatividade? Em virtude, pessoal, dessa parte final, o ato enunciativo não tem idoneidade, aptidão para produzir por si só efeitos jurídicos. Ora, se não tem aptidão para produzir por si só efeitos jurídicos, não tem aptidão para por si só ser imposto ao administrado. Não goza de imperatividade. Vejam só um exemplo bem simples aqui. Os dois principais atos pelos quais a administração declara um fato é a certidão e o atestado. O principal ato negocial, enunciativo, pelo qual a administração expressa uma opinião é o famoso parecer. Pois bem, vamos usar aqui a certidão para explicar por que o ato enunciativo não goza por si só de efeitos jurídicos. Pensem, eu, vamos assim dizer, hoje sou um servidor estadual, possuo um cargo no estado de São Paulo. Mas, até 2 anos atrás, eu fui titular no cargo municipal aqui em Recife. Passei 8 anos contribuindo para o regime previdenciário próprio do servidor aqui em Recife. Como eu estou prestes a me enquadrar na aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, eu saio de São Paulo, venho aqui em Recife, pedir no órgão em que eu atuei uma certidão por tempo de contribuição. O que é a certidão? É a declaração de um fato que consta nos registros da administração. Ou seja, ela declara um fato, declara um dado que consta nos registros da própria administração. No caso, a declaração do meu tempo de contribuição. Então, eu venho no órgão competente aqui em Recife, peço uma declaração do meu tempo de contribuição. Tranquilo. É expedida a declaração dizendo que eu tenho 8 anos de contribuição. Aí, eu saio feliz da vida, boto uma bermuda e vou tomar um banho aqui na praia de boa viagem. E esqueço a certidão no bolso. Quando eu saio da praia, acabou a certidão, não sobrou nada. Pessoal, foi produzido um ato enunciativo. Foi expedida a
certidão. Mas qual o efeito produzido apenas pela certidão, pessoal? Pela certidão por si só? Nenhum. Eu fui tomar banho, esqueci a certidão no bolso, quando saí da praia, acabou a certidão, sem que ela tivesse produzido nenhum efeito jurídico. A certidão, pessoal, leva essa característica que é genérica de todos os atos enunciativos, exceto, a gente não vai adentrar mais profundo nisso aqui, o parecer vinculante. Tirando o parecer vinculante, os demais atos enunciativos não produzem autonomamente nenhum efeito jurídico. Eles são uma condição para que seja produzido um ato com efeitos jurídicos. Se eu pegar a certidão, me dirigir ao órgão que eu estou trabalhando em São Paulo e protocolar essa certidão, aí eu vou ter direito à averbação do tempo de contribuição. Aí vai haver efetivamente uma produção de efeitos jurídicos. Então, a certidão por si só não produz efeitos jurídicos. Se não produz efeito jurídico por si só, não há nada a ser imposto ao administrado e a certidão, como os atos enunciativos em geral, à exceção do parecer vinculante, não goza de imperatividade. Pois bem, pessoal, quase fechando aqui a imperatividade, apenas mais duas considerações bem simples. Pessoal, aqui, Eli Lopes Meirelles. Não vou nem adentrar no mérito, pessoal, porque isso aqui é decoreba para a prova. Lembro que nós colocamos que a presunção de legitimidade e veracidade incide independente de previsão legal. Na imperatividade, é justamente o contrário. É dizer que o atributo que incide somente quando previsto em lei. Ponto. O atributo incide somente quando previsto em lei. Não vou entrar, pessoal, no mérito da lição. É uma lição que nós temos que memorizar. E, na verdade, não fica difícil. É o contrário da presunção de legitimidade e veracidade. É necessário, na lição do professor Eli, uma norma jurídica expressamente determinando a incidência do atributo para que o ato administrativo goze do mesmo. Pois bem, fechando aqui, tá, pessoal, uma frase, vamos assim dizer, que a ESAF, principalmente a ESAF, gosta muito de pedir em concurso. A gente coloca assim, ó, a imperatividade é o atributo do ato administrativo relacionado ao poder extroverso do Estado. Pelo qual ele cria obrigações para os administrados, né, pessoal? Por ato unilateral. Então, olhem só, pessoal, por desencargo de consciência, eu botei essa parte final. Mas o que as bancas pediram, nominadamente ESAF, tá, pessoal? É só essa palavra aqui, ó. Qual o atributo do ato administrativo relacionado ao poder extroverso do Estado? Resposta: imperatividade. Então, imperatividade, pessoal, é o atributo do ato administrativo relacionado ao poder extroverso do Estado. Essa expressão, pessoal, é uma expressão da doutrina italiana que ESAF foi buscar numa citação que a professora Di Pietro faz no doutrinador italiano chamado Renato Alessi. Na Itália, essa expressão poder extroverso refere-se ao quê? É o poder pelo qual o Estado cria obrigações para os administrados
por ato unilateral. Para a gente não confundir, pessoal, isso aqui com a própria imperatividade, só vou fazer uma puxada aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Poder extroverso, na concepção italiana, é o nome do poder pelo qual o Estado, por lei, cria obrigações para os administrados por ato unilateral, obrigações essas que serão impostas unilateralmente também pela administração no gozo do atributo imperatividade. Pessoal, tranquilo. Voltando aqui, fechamos então o segundo atributo do ato administrativo e vamos seguir na sequência na próxima aula analisando a autoexecutoriedade. Obrigado.